Oi, pessoal! E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta com uma aula nova nessa mentoria. A gente está finalizando aí os bônus, né? Ainda faltam alguns que vão sendo disponibilizados para vocês aí no decorrer do ano, tá? E eu vou aproveitar essa aula aqui para pedir para vocês o seguinte: revisem toda a matéria da mentoria. Se vocês puderem, reassistam as aulas e comecem a colocar em prática as missões. Tudo aquilo que vocês ainda não colocaram, coloquem naquela ordem que vocês vão ver os resultados que vocês vão ter, tá bom? E aí, gente, essa aula aqui é uma aula bônus, especificamente sobre infoproduto. E o que que é o infoproduto? É um produto ou serviço também que você disponibiliza para venda através das redes sociais, né? Então, no caso especificamente do advogado, o que que o advogado costuma oferecer, entre aspas, porque a gente não pode oferecer nada, e vocês aprenderam isso lá na aula dos limites éticos, né? O que que a gente, então, deixa à disposição do público para que ele, querendo, compre de nós? Normalmente, nós temos três tipos de infoprodutos. Inclusive, nós conversamos um pouquinho sobre eles naquela aula sobre prospecção e conversão nas redes sociais. Um deles, né, foi a consultoria, que nós falamos. Falamos também da mentoria. Falamos também da parceria, mas a parceria, em tese, ela não entraria aqui, porque a parceria, ela seria apenas uma divisão de serviços. Não é algo que requer lançamento, né? Necessariamente o lançamento de um infoproduto. Normalmente, dentro dos infoprodutos, você pode ter sim a parceria, mas não é algo que prescindiria um lançamento. A consultoria é a mesma coisa. Você pode ter a consultoria, mas você não faz lançamento para a consultoria. Lembra que a consultoria é aquela consulta rápida em que você analisa a documentação e dá um parecer para a pessoa, para o advogado? Pois é. Então, sobrariam para nós aqui o quê? O curso e a mentoria. Então, hoje, se vocês resolverem, Valéria, eu vou mudar a minha persona e vou, então, começar ou continuar na persona cliente, tá? Isso é muito relativo e a gente viu sobre isso na mentoria. Dá para fazer muita coisa aqui, né? Então, eu posso continuar com o meu público de cliente final, mas eu vou lançar um curso para advogados, porque os advogados me procuram muito. Então, eu sei muito sobre determinado assunto, eu vou lançar um curso para advogados. Ou eu vou dar uma mentoria para advogados, né? Pode ser uma mentoria individual, pode ser uma mentoria coletiva. A gente vai falar aqui sobre os formatos e as possibilidades que a gente pode trabalhar com esses infoprodutos. É claro que essa aula, gente, é uma aula de introdução, de direcionamento, tá? Não necessariamente com essa aula vocês já vão conseguir lançar um infoproduto, não. Ela vai dar uma noção do que vocês vão precisar para montar a estrutura de um lançamento de infoproduto, porque é um mundo à parte. E quanto mais você se aprofunda, mais você vê que tem para aprender, tá? Então, que fique bem claro que isso aqui é uma aula para dar um norte para vocês. É por isso que eu coloquei como uma aula bônus, mas vai dar um norte muito bom, tá? Então, qual a diferença de curso para mentoria? Lembrando que parceria e consultoria pode ser infoproduto sim, mas não prescinde de lançamento, né? Lançamento, o que eu quero dizer com lançamento? É o passo a passo da divulgação daquele infoproduto. É o que vocês me veem fazendo junto com a Elaine. A gente normalmente faz um evento. Nesse evento, nós temos ali várias aulas, as pessoas vão nos acompanhando, a gente vai aumentando o nível de consciência daquelas pessoas, de que elas precisam daquele infoproduto que a gente vai lançar, e aí no último dia a gente faz o lançamento. Né? E daí vem a divulgação do curso, vem o formato de divulgação, a gente vai falar sobre tráfego, usar tráfego ou não. Um lançamento, ele normalmente você tem um lançamento orgânico, onde você aproveita a audiência que você já tem, ou
um lançamento profissional, onde você utiliza o tráfego pago também. E aí você consegue alcançar pessoas fora da sua base, pessoas que não sejam seus seguidores, e que a partir daquele lançamento começam a te conhecer, por quê? Porque se interessam pelo seu infoproduto, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo. Mas o primeiro passo, então, é identificar a diferença dos principais infoprodutos que você pode fazer o lançamento, tanto o orgânico quanto o profissional, tá? Eu e a Elaine, quando a gente começou no Previdência, a gente passou muito tempo fazendo um lançamento apenas orgânico, sem tráfego pago, sem nada. Ou seja, a gente utilizava somente a base de seguidores que tinham nos nossos perfis e no perfil do Previdência, que foi crescendo com o tempo, tá? É muito mais trabalhoso, por quê? Porque você depende do Instagram para entregar a sua divulgação. Então, normalmente, um post no Instagram, ele entrega a informação para 10% da sua audiência, né? Se você tem ali 30 mil seguidores, ele entrega para 3 mil seguidores. E todo o resto vai saber do seu infoproduto como. Então, o orgânico, ele requer uma dedicação muito maior sua, até porque você não tem equipe, você não vai ter tráfego pago, você, né? Então vai ficar mais difícil de divulgar o seu infoproduto. Mas é possível fazer. Tanto é que a gente passou tanto tempo fazendo assim. E só depois, quando a gente já tinha uma boa movimentação orgânica, é que a gente começou a fazer os anúncios pagos dos nossos infoprodutos, tá? E por que eu vou focar aqui em curso e mentoria? Principalmente porque é o mais comum no mercado hoje, tá? E o que é melhor para começar? Eu costumo dizer que mentoria é sempre melhor para começar. Principalmente se você dá uma mentoria individual. Ah, Valéria, mas mentoria individual, normalmente o ticket é muito alto. Pois é, mas é que você começa a fazer testes. E de uma forma que não te exponha tanto, tá? Você pode... E normalmente, gente, a mentoria... o que precisa para você ser um mentor? Você precisa fazer cursos? Você precisa disso? Você precisa daquilo? Não. Você não tem que ter um currículo para dar uma mentoria. O que você precisa ter é experiência. Então, por exemplo, se você é advogado há muitos anos na advocacia previdenciária, as pessoas te procuram, tiram dúvidas com você, você está apto a dar uma mentoria, tá? Na advocacia previdenciária, de iniciação, ou de regras práticas, ou da parte só administrativa, ou da parte só judicial, tudo vai depender da experiência que você tenha em determinada área, né? Então, a palavra-chave da mentoria é experiência. Se você não tem experiência, você não consegue ser mentor. O papel do mentor é levar aquelas pessoas que ele mentora até onde ele chegou. Por exemplo, eu aqui. Qual é o meu papel? É mostrar para vocês o posicionamento digital que traz resultados. É dizer para vocês que vocês precisam fazer as postagens com intencionalidade, com estratégia, mostrar para vocês as ferramentas, mostrar para vocês o caminho que eu percorri para chegar onde eu cheguei. Porque se eu não tivesse percorrido esse caminho, não faria nenhum sentido mentorar vocês no caminho que vocês querem traçar, tá? Então, para você digamos assim, se intitular apto a dar uma mentoria, você precisa ter a experiência para passar para as pessoas. Ah, mas eu comecei o previdenciário agora, já quero dar uma mentoria no previdenciário. Veja bem, porque a experiência é que vai te dar legitimidade de ser mentor. E normalmente, quem é que decide que vai ser mentor ou não? Normalmente as pessoas começam a procurar você como referência. Comigo foi bem assim. As pessoas começaram, Valéria, como que eu faço tal coisa? Isso aqui, como que você faz? E como que você consegue prospectar? E eu comecei a fazer isso gratuitamente nas redes sociais e foi então que eu decidi abrir a minha mentoria de posicionamento digital. Assim como quando a gente começou lá no previdenciário, a gente resolveu abrir a mentoria de iniciação à advocacia previdenciária, eu e a Elaine, assim como a gente tem o APZ hoje. E o curso? O que é o curso? Bom, o curso, ele já vai requerer de você técnica e, muitas vezes, até títulos também, não necessariamente obrigatórios, mas, por exemplo, pelo menos que você tenha uma especialização para que você, então, se intitule legitimado
para passar para frente toda aquela técnica. A mentoria, ela é recheada de experiências. O curso, ele é recheado de experiências também, mas necessariamente é preciso ter a parte teórica, né? Então, um curso você tem... Ah, mas é um curso prático. Sim, mas para você chegar à prática, necessariamente você precisa da teoria, né? Então, a gente alia a teoria à prática no curso. E o curso, ele é algo menos, como é que eu posso dizer? Menos profundo. Você escolhe um tema, monta um cronograma, vê a carga horária. Você pode fazer esse curso gravado, entregar para as pessoas. Pode ser um curso ao vivo, não é muito comum, mas também pode ser, né? Então, o nível de intimidade entre o aluno e o professor no curso é bem menor. Na mentoria é maior, porque é mais direcionado. Então, vamos lá. Conseguiram compreender a diferença entre mentoria e curso? Porque isso é muito importante ficar claro aqui para vocês, tá? Então, um curso, Valéria, eu resolvi montar um curso. Ok, você vai montar um curso, você vai entender qual é a área que você vai abordar, qual é o assunto que você vai abordar. Esse assunto você escolhe, pode ser específico, né? Pode ser nichado, pode ser algo que você domine. Ah, eu domino o INSS, o meu INSS, ou o INSS digital, quero dar um curso sobre isso. Ah, ok, então. Então, vamos ver o cronograma do curso e tudo mais, para que você possa, então, entregar aquele curso. Não necessariamente, é claro que se você tiver experiência, isso te torna um professor melhor do curso. Mas a experiência, ela é imprescindível na mentoria, porque toda a mentoria é formada pela experiência, pelo caminho que aquele mentor percorreu. O curso nem tanto, tá? Tem gente que dá curso sobre o direito previdenciário em si, mas não advoga. É advogado, mas não advoga. Eu conheci vários na pós-graduação que davam curso sobre aquele assunto, mas não advogavam na área. Então, era muita teoria. Mas o ideal hoje, é por isso que surgiu essa figura de curso prático, porque os cursos eram muito teóricos. E aí, hoje, então, a gente tem um curso que alia o teórico à prática, né? E aí acaba trazendo um pouco dessa essência da mentoria, que é a experiência, para o curso, tá bom? Vamos lá, qual é o primeiro passo quando eu decido se eu quero um curso ou mentoria? Porque você está vendo o formato do infoproduto, né? É um curso ou uma mentoria? Lembrando que eu sugiro que sempre comece pela mentoria, porque é mais simples, porque até a forma de entrega é mais simples também da mentoria do que do curso. A estrutura que você precisa para entregar um curso é muito maior do que a estrutura que você precisa para entregar uma mentoria, tá? Ainda mais se for uma mentoria coletiva. Desculpa, individual. Gente, mentoria, você pode ter uma mentoria individual, ou seja, para uma única pessoa, ou você pode ter uma mentoria coletiva, como foi no nosso caso, tá? Mas o curso não. O curso, quanto mais gente, melhor. Não existe curso individual, existe mentoria individual, tá? Depois que você decide qual formato, se é curso, se é mentoria, se a mentoria vai ser individual ou coletiva, se você qual o assunto que você vai abordar, ou na mentoria ou no curso. Você então parte para o cronograma. E como que eu vou montar esse cronograma, Valéria? Bom, por isso que você precisa conhecer bem o que você quer passar para as pessoas, aquele nicho específico, aquela matéria específica, aquele assunto específico. Por quê? Porque você precisa estar apto a montar o cronograma, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou dar uma mentoria ou um curso é montar o cronograma. O que eu vou abordar nessa mentoria ou curso? E de uma forma didática, ou seja, com início, meio e fim. Isso é muito importante para você montar um curso ou até mesmo uma mentoria, mas principalmente um curso, tá? O que você precisa? Você precisa compreender a montagem de um cronograma de forma que você consiga levar o assunto para que a pessoa que consuma aquilo, ela consiga realmente entender o passo a passo. Por exemplo, no previdenciário, normalmente eu começo pela legislação que vai ser necessária ter em mãos para poder aprender, sobre siglas, sobre conceitos iniciais. Por quê? Porque você não sabe
a nivelação daquela turma. Então, tem pessoas que estão bem mais à frente, tem pessoas que estão muito atrás, tem pessoas que estão medianas, e você precisa começar, através dos conceitos iniciais, a ir nivelando, a deixando as pessoas, pelo menos tentando deixar as pessoas no mesmo nível, para realmente conseguir aprofundar no conteúdo. Qual é o maior erro dos professores hoje em dia, ou dos mentores? Eles começam da parte mais difícil, e aí fica complicado. Você também tem que ter a sensibilidade de entender o feeling ali da sua turma, né? Claro que isso se for ao vivo, tá, gente? Se for gravado, você só supõe, né? Porque as pessoas vão receber o seu conteúdo, você não vai ter aquela percepção de que elas estão entendendo. O difícil do curso gravado é isso. Você entrega o curso e você não sabe, a não ser que a pessoa te dê um feedback. Ali ao vivo, não. Você tá vendo as carinhas quando ligam a câmera também, né? Porque agora só deixa a câmera desligada e o professor fica desesperado aqui do outro lado, né? A gente gosta de ver o rosto, a gente gosta de ver as caras e bocas. Ih, não tá entendendo, nossa, que difícil. Aí a gente consegue perceber e então interferir, né? Para ver o que está acontecendo. Mas fechando um cronograma com início, meio e fim, isso é muito importante, você começar a pensar o seguinte, didaticamente, o que eu dou primeiro para ele conseguir entender tal coisa. Por exemplo, no previdenciário, eu vou criar um curso sobre, vamos ver aqui, cálculos previdenciários, do zero. Necessariamente eu preciso ir explicando para a pessoa o que é um salário de contribuição, o que é um salário de benefício, o período de graça, a qualidade de segurado, a carência, o tempo de contribuição, para que essa pessoa consiga desenvolver o raciocínio para chegar no meu assunto escolhido, entende? Então, o cronograma é isso, é início, meio e fim. O que a pessoa precisa compreender para chegar ali? Por exemplo, um BPC Loas para moradores de rua é o meu curso, digamos assim. Eu preciso explicar todos os requisitos do BPC Loas, eu preciso passar por toda aquela base para então ir para o assunto específico, eu não posso ir direto para o assunto específico, certo? Então, o cronograma passa por isso. Bom, então eu já escolhi se vai ser um curso ou mentoria. Se for mentoria, eu já escolhi se vai ser individual ou coletiva. Lembrando, gente, que a individual, normalmente, ela tem um ticket bem maior. Por quê? Porque ela toma muito mais o seu tempo. Por exemplo, quando eu dava mentoria individual, eu passava sexta-feira, eu dava 10 horas de aulas seguidas. Era 1 hora para cada aluno. Então, demandava um tempo absurdo meu. Se fosse coletivo, eu daria 1 hora da minha sexta-feira para os 10 alunos. Ainda às vezes tinha que fazer no sábado, porque eram 14. Então, isso encarece. Se for uma mentoria individual, encarece. Se for uma mentoria coletiva, você consegue fazer um preço que cubra o custo-benefício ali, tá? A carga horária do curso. É muito importante você fazer primeiro o cronograma para você entender em quanto tempo você vai conseguir passar a matéria para aquela pessoa, tanto para o curso quanto para a mentoria, porque a mentoria, apesar de ser mais aberta e ligada às experiências, é bom que tenha um cronograma até para você dar o norte, né? Até para você não se perder. Porque eu, por exemplo, já fiz algumas mentorias que realmente o mentor se perdeu. Eu tinha que ficar direcionando para onde eu queria saber. Então, eu perguntava, ele respondia. Não tinha um cronograma, não tinha algo preparado. E isso é ruim, isso soa ruim. Então, percebam que, vez ou outra, eu pego a experiência da mentoria, coloco no curso, e vez ou outra eu pego a técnica do curso e coloco na mentoria, tá? Mas são completamente diferentes. E lembrem-se, a palavra-chave da mentoria é experiência. O curso, técnica, tá? Depois você vai fechar a carga horária. Carga horária, então eu preciso ver ali, vai ser um curso de 4 horas? Depende. Se você fez um cronograma absurdamente grande, você vai precisar de mais tempo para dar aquelas aulas. É claro que você vai precisar fazer testes. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer os meus cursos, eu pensava mais ou menos em quanto tempo eu demoraria para falar cada tópico, porque o cronograma, normalmente, você fecha por módulos. Você fecha módulo 1, módulo 2, módulo 3, e cada módulo tem os seus subtópicos. Até para ficar mais fácil também da pessoa compreender e de você gravar as aulas, se você for fazer um curso gravado, tá? Mentoria pode ser gravada?
Pode ser, contanto que você tenha encontros ao vivo para tratar daquelas aulas gravadas. Por exemplo, eu tenho um módulo, eu soltei um módulo hoje, você assistiu, e daí, daqui a alguns dias, a gente tem um encontro ao vivo para tratar daquilo ali, para eu poder passar a experiência e tirar suas dúvidas, tá? Assim, a mentoria não perde a essência dela, mas normalmente mentoria é ao vivo, tá? Mas ela pode ser gravada, contanto que tem encontros ao vivo para suprir essas aulas gravadas aí. Curso. O curso, ele pode ser ao vivo. Pode. É um diferencial, inclusive, mas é muito perigoso fazer curso ao vivo. Principalmente se você não tem experiência. Por quê? Porque as pessoas vão começar a te perguntar, e perguntam tudo. E se você não souber responder, fica ruim, né? Então, no curso gravado, não. Você monta seu cronograma, você prepara material didático, tá? E aí você utiliza o material didático da sua aula, depois você só faz aulas tira dúvida. Você pode, como bônus, fazer aulas tira dúvida. Não é obrigatório, não, mas é um diferencial. Tem cursos aí que a gente não faz, não dá aula tira dúvida, mas se o curso for bem extenso, a gente costuma dar aula tira dúvida, que é um diferencial, tá? Já fica a dica para vocês. E material didático? Mentoria tem material didático? Pode ter, mas não é comum, tá? Mentoria normalmente é algo mais aberto, não tem material didático, mas tem pelo menos um cronograma. Sugiro que tenha, né? Até para não ficar uma coisa muito aberta, bagunçada. O curso tem que ter material didático? Normalmente, sim. Porque como você trata da técnica, você tem que ter toda a fundamentação do que você passa. E aí você vai utilizar a legislação, então se você tiver slides ali, fica até mais fácil para você se nortear para dar aula também, tá bom? Outra coisa, vamos lá. A precificação. Tendo em vista que eu já tenho um formato, eu já sei se vai ser gravado, se vai ser ao vivo, eu já sei, eu já fiz o cronograma, já tenho a carga horária. Às vezes pode acontecer, tá, gente, de você fazer o cronograma, pensar que aquela carga horária vai dar e no final não dá. Não dá, você fica muito mais tempo do que você imaginou. Isso acontece muito no início, porque a gente não tem muita experiência e aí você acaba não tendo muita noção, mas essa noção vem com o tempo, tá? Se for, o problema é se for menos, agora se for mais, tudo bem, vai ser bom para o aluno, né? Dependendo da situação. Se quiser treinar, treina primeiro, marca no horário para ver quanto tempo você demora para dar aquilo ali. Dá uma trabalheira danada, mas é importante principalmente para quem está começando, tá? E para precificar o meu infoproduto? Bom, para precificar, eu sugiro que você faça uma pesquisa de mercado, ou seja, eu vou dar um curso sobre BPC Loas. Então, eu vou analisar todos os cursos do mercado de BPC Loas. Até para fazer o cronograma e ver a carga horária também é interessante você fazer isso, porque você tem parâmetros. Então, você entende como que está funcionando a sua concorrência. Você faz pesquisas. Quem tem cursos de BPC Loas? Quais são esses cursos? Qual o cronograma de cada curso? Qual o preço de cada curso? Qual a carga horária de cada curso? E aí você vai montando o seu ali. E é legal porque você até tem ideias, né? Desse início, meio e fim. Às vezes você não concorda com um, porque tá muito bagunçado. Aí o outro vai te dar uma ideia muito boa, você tira uma ideia daqui, uma ideia dali, uma ideia dali, e você tem um preço médio de mercado, que é muito importante também. É claro que não necessariamente você precisa fazer preços iguais aos do mercado. Se você entende o valor do seu trabalho alto, você pode aumentar o ticket. Mas é bom que você tenha parâmetros para não destoar demais, porque como você está começando, se você faz algo muito fora da realidade, você vai ter muita dificuldade em vender, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, por que eu deixei essa aula por último? É que não faz sentido você pensar em lançar algo se você não tem audiência, se você não tem produção de conteúdo, se você não tem uma audiência aquecida, se você não tem conexão com a sua audiência. Lembra que eu falei para vocês daquele caminho que a gente precisa seguir: atrair, conectar e vender, converter. Então, vocês atraíram, estão conectando, e quando se sentirem aptos, vocês partem para a conversão.
Não necessariamente só de infoproduto, tá? A conversão também é para prospecção de clientes. Mas caso vocês tentem vender algo, vocês precisam preparar a audiência de vocês para isso. Não tem como eu hoje lançar algo sem uma demanda reprimida, ou seja, as pessoas me pedindo curso, as pessoas querendo minha explicação, as pessoas me tendo como referência, as pessoas acreditando no meu trabalho, tá? Então, por isso que é importante deixar para o final, por quê? Porque vocês já percorreram todo o caminho da mentoria para então começar a amadurecer a ideia de infoproduto, caso seja interesse de vocês, tá? Beleza, Valéria. E depois que eu precifiquei o meu produto, quais os parâmetros, quais os cuidados que eu tenho que tomar? Cuidado com ticket muito baixo, tá? Por quê? Porque senão pode dar problema para vocês, essa questão de ticket muito baixo. É claro que quando a gente está começando, a gente pensa assim, eu vou colocar um precinho bem em conta, né, para as pessoas comprarem, mas toma cuidado para você não estar desvalorizando o seu curso por insegurança, tá? Pode acontecer muito. Então, por isso que é muito importante você estudar o mercado para ter parâmetros, para você não colocar o seu lá muito lá embaixo, porque as pessoas pesquisam para comprar. Então, se ela vê o seu curso muito barato, ela vai desconfiar. As pessoas não valorizam, gente, não valorizam. Ela vai pensar assim, nossa, vai ver insegurança da sua parte, e aí vai acabar não comprando, tá? Toma bastante cuidado com essa questão de precificação. Aqui não tem como eu dar um parâmetro, por quê? Porque depende muito da carga horária, do cronograma, do assunto que você vai tratar, da dificuldade que as pessoas têm em relação a esse assunto, né? Vários fatores aqui vão interferir na precificação. E também, principalmente se for um curso, se for uma mentoria, porque, como eu falei para vocês, normalmente mentoria tende a ser mais caro, tá bom? Mas também depende do curso. Por exemplo, o curso de cálculos previdenciários do Previdência é caro, por quê? Porque é um curso completão, são mais de 40 horas só de cálculos. Então, não tem como ser um curso barato, né? Então, assim, tem cursos bem mais baratos? Tem. Então, depende da carga horária, depende do cronograma, depende de uma série de situações, tá? Nome do seu curso ou da sua mentoria, aí tem que ter muita criatividade. Muita criatividade. Tomar cuidado para não copiar os nomes que já existem no mercado, porque soa muito mal. Muito, muito mal. Então, dá uma pesquisada para você não copiar, tá? Porque fica bem feio essa coisa de cópia. Sobre os custos que você tem para criar isso. Bom, você tem que observar. Normalmente, quando é uma mentoria, os seus custos são bem baixos. Bem baixos. Normalmente, você precisa ter o Zoom, de preferência profissional, para você poder gravar as aulas e armazená-las lá dentro, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa entrega. Aqui a gente está ainda na montagem do infoproduto, tá? Mas você tem que começar a pensar nos custos aí que você vai ter. E se for orgânico, os custos são menores. Se for profissional, lançamento, os custos vão ser maiores, tá? Esse seu curso, essa sua mentoria podem ter bônus também. Os bônus são super legais e chamam a atenção das pessoas. Por exemplo, aqui vocês tiveram bônus de infoproduto, bônus de Google Ads, de Face Ads, o que mais que vocês tiveram? Oratória, né? Do storytelling, do branding. Então, os bônus, eles enriquecem o seu infoproduto. Pode ser tanto para uma mentoria quanto para um curso, tá bom? E aí você precisa também ver o custo-benefício, tá? Como que a gente consegue esses professores? Normalmente você convida e não paga nada para eles, entendeu? Você só convida, as pessoas dão as aulas e você não paga nada. Mas aí depende. Depende se a pessoa também está afim de fazer isso. Normalmente é uma troca. Eu, por exemplo, dou aulas bônus em outros cursos, daí os professores vêm, dão aulas bônus nos meus. Normalmente é assim que funciona. Até para isso você também precisa ter uma certa autoridade, até para você conseguir os seus bônus também, tá? Vamos aqui, continuando. Então, vamos dar uma recapitulada aqui no que a gente já viu até agora. Então, eu vi aqui diferença de curso para mentoria. Eu vi que o curso ele pode ser gravado, ele pode ser ao vivo, né? Só que mesmo sendo ao vivo, você tem que deixar gravadas essas aulas
para que as pessoas possam assistir depois, tá? E o ideal para quem está começando é que faça gravado, porque é mais seguro, principalmente você que está inseguro, que está com medo e tudo mais. Então, a forma de fazer gravado é mais tranquilo, tá? Mentoria, normalmente é ao vivo, mas se você quiser fazer gravada, você pode, só que tem que ter encontros ao vivo para suprir essa necessidade dos mentorandos, tá? Então, montamos o cronograma, o do curso, da mentoria, material didático, normalmente é mais para curso e não mentoria, porque a mentoria é mais a experiência, você só faz um cronograma para poder seguir uma ordem lógica ali dos assuntos e não ficar se perdendo, né? Montou o cronograma, precificou, né? Precificou, escolheu o nome, que é um nome de um curso legal, pode ser o nome do benefício em si, mas pode ser um nome também bem mais chamativo, enfim, você vai ter que usar a criatividade nesse sentido. E fechar os bônus do seu curso ou mentoria, tá? Agora, a gente vai para a parte de divulgação. Você precisa ter uma estrutura básica de estratégia de divulgação. Como assim? Se for, gente, uma estratégia orgânica, normalmente o que a gente faz primeiro? A gente começa a gerar antecipação, né? Você começa a falar, pessoal, muita gente com dificuldade de benefício por incapacidade, se você quiser lançar sobre isso, aposentadoria especial, BPC-Loas, você começa a trabalhar esse conteúdo nas suas redes sociais. E à medida que as pessoas vão perguntando, você vai respondendo, elas vão te legitimando como uma referência naquela área, tá? Então, esse é o caminho. Trabalhou aquele conteúdo na sua rede social, porque você imagina, se você não trabalha nada daquilo e as pessoas não têm a prova de que você sabe, sabe, como que você pensa que elas vão comprar algum curso de você? Eu compro curso de pessoas que eu olho e falo, não, cara, ela manja muito daquele assunto. Então, a produção de conteúdo já é a preparação do seu lançamento, ainda que seja orgânico. Então, não tem como querer lançar um infoproduto sem ter muito material sobre isso. Por que eu faço, por que eu produzo conteúdo de vários benefícios? Porque eu dou aula de praticamente tudo, não tudo. Rural, por exemplo, eu não dou aula. Mas dos outros benefícios eu falo. Então, eu tenho que provar para as pessoas que eu tenho conhecimento naquilo, entendeu? Por que eu falo muito de gestão de escritório? Por que eu falo muito sobre essas questões burocráticas da advocacia? Porque eu tenho curso sobre isso. Então, as pessoas precisam ter a prova de que eu sei, tá? Então, você começa pela produção de conteúdo estratégica. E aí, você começa a lançar a semente ali, tá? Você pode fazer live sobre o assunto. E, normalmente, a tendência é que as pessoas comecem a te pedir cursos. Normalmente elas pedem mentorias, tá? Mas isso é algo que você vai ter que se dedicar muito para conseguir essa resposta do público. Como a gente conversou na mentoria, não é da noite para o dia, não. Você tem que plantar muito, tá? Muito, muito mesmo. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer, Valéria? Então, normalmente, o que você faz? Você lança, você faz um evento. Naquele evento, o que você faz? Você dá 3 dias de aula, por exemplo. 3 dias de aula sobre o assunto. Você monta um mini cronograma do que teria no curso. Aí você vai, entrega naquelas aulas. 3 lives, podem ser 3 lives. A gente fazia desse jeito. 3 lives, e aí você ensina, ensina, ensina. Na quarta live, você lança o curso. Pessoal, vou abrir um curso, o curso é tal, as condições são essas, o cronograma é esse, o preço do curso é esse, ele vai começar tal dia, terminar tal dia, vai ser um curso gravado. Assim que você compra, você já vai, digamos assim, você já vai ter acesso, se for um curso gravado. Olha só que interessante isso. Então, antes de lançar, você já tem que pensar em tudo isso, tá? A gente vai falar sobre a entrega do curso daqui a pouco, tá? E aí você lançou, beleza, lancei, abri carrinho. Abri carrinho aonde? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Você vai deixar um tempo o carrinho aberto, mas não é um tempo muito grande, porque você precisa trabalhar o gatilho mental da escassez. Se as pessoas elas têm muito tempo para comprar, elas pensam muito sobre isso, elas acabam não comprando, porque elas têm outras opções também, tá? Então, você tem que pensar sobre como funciona a sua cabeça de aluno, para você, então, entender a cabeça do professor.
tá? Você vai fazer aí o caminho contrário. Você hoje não é mais o aluno, você é o professor. Então, você provavelmente sabe como cabeça de aluno funciona, porque você é aluno, tá? Então, fiz a estratégia de divulgação, fiz ali as 3 aulas, e antes de fazer as 3 aulas, você tem que fazer a divulgação das aulas. Você tem que começar pelo menos um mês antes. Aí você vai fazer o card do evento de 3 aulas, você vai ficar batendo na tecla nos stories, você vai fazer posts periódicos, 1, 2, 3 vezes por semana, lembrando as pessoas daquele evento. Normalmente, num lançamento profissional, você tem os anúncios, os criativos, que são aqueles videozinhos que eu e a Elaine a gente sempre grava, que você vê lá patrocinado, mas isso é para lançamento profissional normalmente, porque aí eles patrocinam, né, aqueles posts para chamar mais gente para aquele evento. Aquele evento que é online, que é gratuito. E, gente, aqui eu estou dando o mínimo sobre questão de lançamento para vocês, o mínimo. Se você quer fazer um lançamento profissional, de preferência que você procure uma equipe para te ajudar, porque sozinho é quase impossível, tá? Mas para fazer um orgânico dá. Você consegue ali fazer as artes, e aí você vai divulgando, você vai fazendo live. Ó, pessoal, vamos para o evento tal, tal dia, tal hora, vai ser online, gratuito, ao vivo. Galera chega no evento, assiste, você gera valor, elas se conscientizam de que precisam, e aí você, no quarto dia, abre o carrinho. Estou falando 3, precisa ser 3? Normalmente são 3, porque a pessoa precisa ter um contato maior com você para te conhecer melhor, né? Você tem que levar em consideração ali que são pessoas que te conhecem e pessoas que não te conhecem, né? Então, tem gente que já te conhece, mas tem gente que não. Então, vai depender da situação, né? Então, 3 dias é bem legal, assim, é o suficiente para que você consiga manter aquelas pessoas ligadas em você e você consiga mostrar o valor do seu trabalho para que elas confiem de comprar o curso. Mas essas objeções, elas não podem ser quebradas só no dia do evento, por isso que eu estou falando, a produção de conteúdo, a conexão, atração, conexão para ver conversão, tá? Porque não tem como a pessoa te conhecer no dia do evento e já decidir comprar o seu produto. Pode acontecer, mas é bem difícil, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês estiverem achando muito complicado, não se preocupem, porque é mesmo, tá? É só para que vocês tenham uma ideia de como que funciona tudo isso. Quais as ferramentas que vocês vão precisar utilizar? Como eu falei, para o curso gravado ou ao vivo, você pode utilizar o Zoom, tá? Você consegue gravar as aulas, deixá-las gravadas. Depois você pode transformar em um vídeo no YouTube, lá em não listado, onde as pessoas não vão ver. E aí você consegue pegar aquele link e colocar na plataforma que você vai vender o curso, que normalmente é a Hotmart, tá? Normalmente é a Hotmart, é a mais usada hoje em dia. E aí, esse Zoom, ele vai precisar ser pago porque você vai precisar armazenar as aulas lá. Pode ser que a memória do Zoom gratuito não consiga abarcar, vai depender aí também da carga horária do seu curso, tá? De preferência, gravar aulas curtas, né? Mas se não der também, qualquer coisa depois edita, quebra. Normalmente, mentoria não dá, porque são aulas longas e direto, né? Mas quando é um curso, dá para você ir gravando ali, ó, módulo e tópicozinho. Cada tópico é uma aulinha, tá? Usa o tráfego pago ou orgânico. O tráfego pago, gente, eu sugiro que vocês usem só quando realmente você tiver uma audiência boa e aquecida. Por quê? Para você não jogar dinheiro fora. Porque se você não está conseguindo converter nem a sua audiência orgânica, quem dirá com tráfego pago? Tráfego pago é quando o serviço está praticamente pronto. Tipo, você tem um perfil com muito conteúdo, conteúdo de valor, que vai chamar a atenção das pessoas, vai fazer elas verem e ficarem. Se o conteúdo não for bom, se você não mostrar profissionalismo e legitimidade, as pessoas vão olhar e vão embora, tá? Então, tráfego pago é realmente para quem já está num nível mais elevado aí de autoridade, tá? Mas conversando com alguma agência de lançamento, com uma equipe, né? Vocês podem passar isso ser analisado, enfim.
Vamos lá, sobre a questão da entrega do infoproduto. Como eu falei, você precisa decidir se é para ser gravado ou ao vivo, tá? Se for gravado, você pode gravar parte dele e ir liberando aos poucos. Você também não precisa gravar tudo de uma vez, tá? Normalmente, a plataforma de entrega, como eu falei, é a Hotmart. Por quê? Assim, a Hotmart ela é muito burocrática. Muito burocrática. Então, você vai precisar ter algumas aulas do curso já gravadas para você poder inserir lá dentro, para a plataforma te aceitar ou não, tá? Ele vai precisar aceitar. Então, tem uma série de normas que você precisa seguir lá. E aí você acrescenta lá, coloca o nome, coloca a foto do evento não, do curso, né? E aí você insere tudo na Hotmart e eles aprovam ou não aprovam. Depois que eles aprovam, aí você consegue continuar ali o seu curso lá. É bom porque as pessoas já estão muito acostumadas com a Hotmart. Tem uma questão financeira também que é bem chata. Se você não tiver CNPJ, você só pode sacar, salvo engano, R$ 1.900 por mês. Você vender 30 mil, você só saca 1.900 por mês com o seu CPF. Por isso que é necessário que tenha também o CNPJ para fluir melhor. Pode fazer com o CPF? Pode. Mas se você tiver um CNPJ é melhor. Não pode ser o CNPJ da sua sociedade de advogado. Seja simples, seja unipessoal. Por quê? Porque o CNPJ, ele precisa ter a atividade de docência liberada. Então, um CNPJ de consultoria jurídica, você consegue, porque você consegue encaixar aulas nele, tá? A atividade, o KNAI dele, abre a possibilidade da gente colocar essa atividade. Agora, sociedade é só para serviço advocatício. Sociedade ligada à OAB é só para serviço advocatício. Então, muitas vezes o CNPJ da sua sociedade não vai servir. Você vai ter que abrir um para serviços de docência, tá? Então, eu e a Elaine, por exemplo, a gente não pode usar, vamos usar o CNPJ do escritório, só se for de consultoria jurídica. Agora, se não for, sociedade não dá. Aí, por isso que a gente também abriu o CNPJ do Prévio de Bens, que aí é totalmente para atividades de docência, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Então, plataforma Hotmart. Bom, se o seu serviço... você pode utilizar também para vender o Simpla, mas normalmente é melhor usar a Hotmart, porque a Hotmart ela te entrega a possibilidade de você vender e já ter hospedado o curso lá. Vocês provavelmente estão habituados a entrar na Hotmart, tem os módulozinhos, você vai, né? Então a gente gosta bastante da Hotmart, apesar de ser bastante burocrática. Para quem está começando é um saco. Mas vale a pena. Por quê? Porque todo curso que você for fazer, você tem ali a Hotmart, você vai acumulando ali as tarefinhas e você... a meta é Hotmart Black, né? Porque quer dizer que você vendeu mais de R$ 1 milhão no seu Hotmart. Então, começa a sonhar, hein? Para você também vender o seu infoproduto, pensa comigo. O que você precisa também para divulgar ele? Você vai precisar, você não pode ter só o link da Hotmart para vender o seu produto. Você tem que também ter alguém que construa uma landing page para você. É uma página de vendas. Você tem páginas de vendas mais bem elaboradas, com vídeo de vendas e tudo mais, mas você pode também ter uma landing page mais simples. E aí você precisaria contratar alguém para fazer essa landing page. Dependendo do formato dela e do quanto ela é mais elaborada ou não, varia de 400, 200, 400, 600, R$ 1.000, depende. Depende do profissional também. Então, lembra disso. Para vender um infoproduto, seja um curso, seja uma mentoria, é importante que você tenha uma landing page. Por quê? Porque a pessoa vai entrar, é aquele link que a gente deixa. Olha, pessoal, dá uma olhada aqui, clica no link. Tá, eu entrei, eu não vou direto para a página de venda, né? Porque eu preciso ver o cronograma, eu preciso ver quem é a Valéria Guimarães, quem é você, qual é o seu currículo, né? Às vezes tem também... Se for o caso, claro, porque quem está começando ainda não tem depoimento, mas normalmente a gente coloca os depoimentos dos alunos também. Então, tudo isso fica na landing page, tá? Uma outra coisa interessante também.
Quando você começa a pensar num lançamento, seja ele orgânico ou principalmente profissional, você começa a fazer a captação de leads, que a gente chama. Leads são os possíveis compradores. E como que você faz isso? Bom, sabe aquele evento que você vai lançar de 3 aulas para poder, no quarto dia, fazer a abertura de carrinho do seu curso? Naquele evento, você pode colocar que as pessoas se inscrevam nele. Gente, não precisa ser uma estrutura muito elaborada quando você vai fazer orgânico. Você pode usar um formulário do Google, naquele Google Forms. Você pode colocar as pessoas para se inscreverem ali. Então, ali você tem a opção, você abre o Google Forms e você tem a opção de colocar o que você quer que a pessoa responda. Então, ela vai clicar no link e aí vai aparecer lá, seu nome completo, seu e-mail, seu telefone. E aí você colhe esses dados, principalmente e-mail, tá? Você colhe esses dados para quê? Para que você possa depois mandar um e-mail com o cronograma do curso, oferecendo esse curso para que as pessoas, se lembrem e comprem, tá? Essa captação de leads é muito importante para você ir formando também a sua lista de e-mails, o seu banco de dados. E toda vez que você for lançar um curso, você utiliza, tá? Tem uma ferramenta chamada e-mail marketing, que você paga por mês, não é muito cara, não. Acho que R$ 85, se não me engano, que você consegue disparar os e-mails todos de uma vez. Porque se você for mandar pelo Gmail, for mandar para esses e-mails caseiros, digamos assim, eles têm uma limitação. Então, por exemplo, se passar de 150 e-mails, ele te bloqueia, tá? Então, se você tem ali uma lista de 1.000 e-mails, 2.000, 3.000 e-mails, você tem que mandar por essa ferramenta chamada e-mail marketing, que aí você consegue mandar para todo mundo de uma vez o e-mail, tá? Por exemplo, o Preve de Vendas tem e-mail marketing. Esse e-mailzinho que vocês recebem nosso é feito através dessa ferramenta chamada e-mail marketing, tá? Então, pensem sobre isso. Olha, isso tudo já é custo. Vai pensando nos custos que você vai ter. A Hotmart, você não tem necessariamente um custo para usufruir dela, mas ela vai te cobrar uma taxa de 10%. Então, de todo custo que for vendido, 10% é para a Hotmart, até porque, bom, é uma troca, né? Você hospeda seu curso ali, obviamente ela vai ganhar em troca, certo? Lá, né, principalmente na Hotmart, você tem a possibilidade de cadastrar afiliados, ou seja, pessoas que queiram vender o seu curso para você. Então, por exemplo, no Kit Prático, a gente tem vários afiliados. As pessoas vão lá, se afiliam e elas começam a vender para você. Elas ganham uma porcentagem em cima do seu curso também, mas é só se você quiser, tá? Afiliado chega a ser bom, assim, dependendo da situação, é bom. Porque se ele vender, ele leva a porcentagem. Se ele não vender também, ele não leva. E você não tem que ficar preocupada com aquilo ali. Mas você só abre se você quiser, tá? É uma forma de você divulgar mais o seu curso também, para diferentes pessoas. Então, pessoal, em relação à estrutura, o que você precisa? Você precisa ter, no mínimo, Zoom para gravar. E aí eu peço que você compre o quê? Um microfone legal, fique num ambiente confortável e visualmente bonito, né? Apresentável, que você tenha uma boa luz, que você compre uma câmera de computador, para que você consiga aumentar também a qualidade da imagem, do som, né? Para o seu aluno, isso é muito importante. É claro que nem sempre dá, mas se for possível, de preferência que você comece do jeito certo, né? Então, você vai ter alguns custozinhos aí. E-mail marketing. Ah, mas é o início, eu não tenho e-mail. Bom, mas pelo menos quando começar a aumentar, você já sabe que existe essa ferramenta, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Tráfego pago. Se você for fazer o tráfego pago, nunca faça por aquele botãozinho do Instagram, tá? Aquele lá de patrocinar, que é jogar dinheiro fora. É preciso fazer pelo estúdio de criação do Facebook, lá com as campanhas bem feitas. Então, é melhor contratar um profissional para fazer para você. Você não jogar dinheiro fora, ainda tem o gasto do tráfego, né? E a entrega,
de preferência, ou gravado ou ao vivo. Mentoria pode ser ao vivo, mas você tem que manter gravada para deixar disponível para as pessoas, igual eu fiz aqui para vocês, era ao vivo, mas ficava gravada. Ou você faz logo tudo gravado, né? E dá uma aula de tira dúvidas, um aulão ao vivo na mentoria. Se for curso, ele pode ser todo gravado, se você quiser, tá bom? Então, plataforma de entrega, Hotmart, venda pela Hotmart também, tá? Tem algumas pessoas, vai vender o e-book, coloca no Simpla, né? Mas aí você vai ter que, na entrega, você tem que entregar um por e-mail. Às vezes colocar na Hotmart também. Até dá um ar como é que eu posso dizer? Da credibilidade, né? É algo mais bem elaborado, não é amador, né? Então fica a dica aí para vocês. Eu gosto muito da Hotmart, apesar dela ser burocrática. E o primeiro contato que você tem ser horrível, porque você acha que nunca vai conseguir resolver o problema, mas consegue. Com calma, vocês conseguem. Lembrem-se da landing page, ainda que ela seja simples, tem gente que faz no Canva a landing page. Dá para fazer também. Contanto que você consiga colocar ali todas as informações importantes do curso ou da mentoria para a pessoa e o botão de quero comprar, né? Porque senão também não tem graça. E se preocupar com a questão da entrega. Ah, o curso é gravado? Então, peraí, como é que eu vou fazer? Eu vou já entregar de imediato o primeiro módulo, o segundo módulo? Tem garantia. Então, normalmente, por lei, pelo direito do consumidor, você tem que dar 7 dias de garantia para o aluno. Então, não solta todos os módulos, porque se você soltar todos os módulos e der tempo dele assistir nos 7 dias, ele vai desistir, vai querer o dinheiro de volta, já vai ter assistido todos os cursos, todo o curso. Então, solta 1 ou 2 módulos ali, tá bom? Então, tudo isso, ó, tem que ser estruturado, tem que ser pensado. Às vezes, as pessoas não param para pensar no que tem por trás de um curso, por trás de uma mentoria. É muito trabalho, gente. Muito trabalho, principalmente quando o lançamento é profissional. É desgastante. É surreal. É surreal. Eu, quando saio de um lançamento, eu saio muito cansada. Muito, muito mentalmente e fisicamente cansada. Então, depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão começar a ver os lançamentos por outros olhos, tá? Quando vocês veem a gente aí nesses anúncios, nesses criativos, a gente passa às vezes um domingo inteiro gravando. Um domingo inteiro, exaustivamente. Grava, erra, grava, erra, grava, erra, e o trem tem que sair, porque o pessoal está esperando para editar, para publicar. Então, é muita ralação, tá? Todo esse trabalho que vocês veem aqui é um trabalho muito ralado. E eu, particularmente, sou muito feliz por isso e valorizo muito o meu trabalho. Porque eu sei o tanto que é difícil e o tanto que não é para qualquer um, tá? Requer muita coragem, muita cara de pau, muita dedicação e muita vontade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, de verdade. Eu espero que, claro que não é nossa, né? A aula que vai me fazer um lançamento. Não, você vai precisar estudar melhor isso, estruturar melhor isso, mas a ideia realmente era direcionar e trazer um norte aqui para vocês, e eu espero que eu tenha, então, alcançado o objetivo, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês comecem a dar aula nessas aulas agora que vocês vão assistir. Dar aula não, dar a nota. No Hotmart dá para você dar a notinha pelas estrelinhas, tá? Coloca lá quantas estrelas você acha que vale essa aula, deixa comentário, deixa dúvida e vamos embora. Vamos embora, vamos atrás do que é nosso, transformar conhecimento em resultado. Um grande beijo para vocês. Se cuidem, tá? Que a gente vai estar aí sempre juntos, se Deus quiser. Beijão, pessoal. Até a próxima.